progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabaste de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrocede. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram.
De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, porquanto assim, cada um tem um mérito de suas obras. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade.